Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Aira, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um Veda. E esse Veda ficou igual a obra da prefeitura, né? Que eu prometi e não entreguei. Entreguei muito pouco, mas gente, eu juro que eu fiz o meu melhor. Passei por uns dias aí emocionais na semana passada que não foi fácil, mas entreguei shorts pra vocês e vídeo longo a gente vai fazendo aqui conforme dá, tá bom? E no vídeo de hoje, nesse tema de Veda, eu quero fazer com vocês não vou fazer em lista. Eu quero falar com vocês sobre como era a minha vida há um ano atrás. Gente, há um ano atrás eu tinha 27 anos. Eu tava começando num trabalho novo, que era, assim, a escola dos meus sonhos. Eu fiz estágio lá, né, na época da pandemia, e era meu sonho voltar pra viver a escola. E aí, no comecinho de maio de 2025, essa escola entrou em contato comigo, falou que eu tinha passado no processo seletivo, que eu estava fazendo desde fevereiro, tipo, meio que para banco de talentos. E aí surgiu uma vaga e eu comecei nessa escola no dia 15 de maio do ano passado. Então, nessa mesma fase que eu tô agora, eu tava no começo desse trabalho na escola. E assim, gente, eu entrei no lugar de uma professora que era muito querida, né? De uma professora assistente que era muito querida e ela foi promovida pra professora. Então tava todo mundo sentindo muito a saída dela. E aí quando eu cheguei, eu tava nesse ambiente, assim, porque eu ia ficar no lugar dela. Eu percebi que eles estavam muito sentidos, assim, com a saída dela e parecia que eu tava meio que pegando o lugar dela. Não sei se eu tô viajando, gente, mas eu tive muito essa sensação, assim, sabe? De não pertencimento. Parecia que eu tava sobrando. Porque nas semanas que eu cheguei, ela ainda ficou um pouquinho comigo, né? Tipo, pra me treinar. E ela ficava conversando, tipo, com a professora. E eu lá, assim, ó, tudo bom? Porque o meu trabalho de assistente era o mesmo dela. Então, ela ainda seguia fazendo o trabalho e eu lá, assim, sabe? Eu senti que fui muito acolhida pela turma. E os pais também, né, gostavam muito dela, eles sentiram muito essa troca. Então eu tava meio que nesse mood aí, sabe? Tentando me adaptar na escola, tentando encontrar o meu espaço. A turma que eu tava também era uma turma grande, né? Eram de 23 alunos, mais com crianças com questões, né? Com deficiência que não estavam laudadas ainda. Então foi muito puxado. No final do ano, quando eu tava pensando sobre o meu ano, eu não posso dizer que foi um ano ruim, porque não foi, sabe? Seria ingratidão na minha parte, um olhar muito pessimista sobre o meu ano, dizer que foi um ano muito ruim, que não, longe disso, sabe? Mas foi um ano difícil, principalmente pelo trabalho, sabe? Meu trabalho me exigiu muito, eu tava exausta, e às vezes eu tava lá na escola e eu pensava, cara, isso aqui era o meu sonho, mas eu não tô aguentando mais. Ficava às vezes ensaiando na minha cabeça como é que eu ia pedir demissão, quando eu ia pedir demissão, porque tava punk. Nessa época também, do ano passado, eu e José, a gente tava procurando apartamento pra comprar, porque nós já estamos juntos. Esse ano vão fazer 8 anos, né? Mas ano passado, faziam 7. Eu voltei do intercâmbio e a gente já tinha esse plano de morar junto, né? Na verdade, antes de eu ir. Só que não fazia sentido a gente morar junto pra eu sair, fazer intercâmbio de um ano e ficar com um lugar ali alugado, ele morando sozinho. Quando eu voltei e consegui um trabalho, né? A gente começou a procurar apartamento e aí era bem frustrante. Porque aqui em São Paulo, gente, os apartamentos são minúsculos, tipo, metro quadrado é caríssimo. E aí você tem que escolher entre um apartamento maior ou ter garagem. Porque os dois você não consegue no preço que, tipo, que a gente podia pagar. A gente já tava bem cansada de procurar vários apartamentos e nunca dá certo. E também nessa questão, né, de querer morar junto e não saber quando ia dar, porque a gente não tava achando apartamento no valor que a gente podia pagar. Eu também tava me estruturando, né, financeiramente, que eu comecei o ano num trabalho, numa escola bilíngue, e aí de maio até o final do ano eu fui pra outra escola, então teve essa transição, né? E olha só, né, hoje, um ano depois, a gente já tá morando junto, na nossa casinha. É muito doido, assim, né, olhar como as coisas mudam em um ano. Eu também perdi uma amizade muito importante. Na verdade, eu não perdi, né, eu acho que as coisas se transformam e as pessoas ficam na nossa vida o tempo que elas têm que ficar. Foi uma amizade muito importante pra mim, durou muitos anos, acompanhou várias fases da minha vida e eu sou muito grata por ter vivido todos esses anos, toda essa amizade, né? Todas as histórias que a gente viveu, mas a gente também tem que entender que chega uma hora que tem que acabar porque não vai mais ser bom pra nenhum dos lados, sabe? Então, na época eu não consegui sentir tanto, porque como eu falei, eu tava na loucura da escola. Mas óbvio que
sentir, né, gente? É uma amizade de anos. No tema de viagens, no ano passado, eu viajei para Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Foi minha primeira vez lá. Aí eu aproveitei que na escola que eu tava tinha a semana da primavera, que é uma semana que eles davam de folga. E aí a gente foi conhecer o Beto Carreiro. Se eu não estou enganada, ficamos 4 dias, 3 ou 4 dias lá. E, gente, quando eu fechei o pacote de viagem, tava assim, calor. A previsão, uma semana antes, tava de calor. E quando a gente chegou lá, tava frio absoluto, chovendo, garoando. Então a gente não conseguiu ir pra praia. E a gente pegou o primeiro dia de parque sem chuva. Nublado, mas sem chuva. Foi uma viagem muito legal. Gostei de ver as partes das praias, mas queria ter visto com sol, né? Tava um tempo meio borocochô, igual tá aqui em São Paulo, agora em maio, tipo, no outono. No final do ano também, pro começo desse ano, a gente viajou pra... Gente, ia falar Fernando de Noronha, nunca nem fui pra lá. Foz do Iguaçu. Nossa, não vinha na cabeça. A gente viajou pra Foz do Iguaçu no final do ano e pro Paraguai. Minha avó tem uma irmã que mora no interior de São Paulo, quase divisa com o Paraná. E a gente vai passar alguns dias no começo do ano, assim, logo depois do ano novo, passar uns dias na casa dela. E aí a gente se programou pra conhecer Foz do Iguaçu, que faz divisa, né, com o Paraguai. Faz divisa com, eu ia falar Paraná de novo. Que faz divisa com o Paraguai. Foi muito legal. A gente pegou um tempo muito bom. Como era durante a semana, então tava tranquilo, não tava cheio. A gente conseguiu visitar os pontos turísticos. Eu tenho shorts aqui, se você não viu, vai lá no perfil ver depois desse vídeo. Foi muito legal. A gente viu as cataratas. A gente andou no parque de Foz do Iguaçu, depois a gente foi fazer umas comprinhas no Paraguai. Não tinha ido programada pra comprar muita coisa, mas aí trouxe, tipo, shampoo, perfume, essas coisas. E ainda bem que eu não gastei, né? Porque logo depois tomei uma lapada de demissão. Passado, meu aniversário foi do tema da Ana Castela. Eu escolhi esse tema porque representava muito o meu último ano, que tinha sido 2024, né? Então, encerrou o ciclo em 2025. E a Ana é uma cantora que eu gosto muito. Antes dela estourar, assim, eu já conhecia as músicas dela, eu já acompanhava. E acompanhou muito meu intercâmbio. A minha host kid, eu apresentei pra ela Ana Castela, a gente sempre escutava no carro. E ela me pedia pra ouvir. Então, todas as vezes que a gente estava indo pra algum lugar, eu ia levar eles pra uma aula extra, a gente ficava escutando Ana Castela no carro, eles decoraram as músicas. Então, hoje em dia, quando eu escuto aquelas mesmas músicas da época do intercâmbio, eu lembro dela, eu lembro das coisas que a gente viveu. Eu acho que a Ana marcou muito o meu intercâmbio, né, as músicas dela, então por isso eu escolhi fazer desse tema. Eu não celebrei no dia do meu aniversário, né, eu celebrei acho que uns 15 dias depois, e nesse dia foi um encerramento de ciclo também na minha vida. E aí eu percebi, esse ano, na terapia e no meu diário escrevendo, que eu não tava mais querendo comemorar aniversário. Justamente pelo que o aniversário do ano passado simbolizou pra mim. Ai, gente, puxado. De um ano pra cá, eu também aprendi a nadar. Desde pequena eu sempre quis fazer natação. Meu pai sempre prometeu que ia me colocar na natação quando eu fizesse 5 anos. E agora eu tenho 29. Prestes a fazer 29 e ele não me pôs na natação. E aí, quando eu fiquei adulta, eu mesma fui e me matriculei. Aí eu comecei a fazer natação em agosto do ano passado. E eu amo natação. Hoje em dia, tipo, é um dos esportes que eu tenho mais afinco, assim, que esportes. Eu vou pra academia e pra natação, mas entre academia e natação, hoje em dia eu prefiro muito mais a natação. Eu amo estar na água. Nesse frio, falta um pouco de coragem. Mas assim, é delicioso nadar. Eu amo nadar. Eu amo estar na água. E, gente, eu percebi uma diferença, assim, no meu corpo. Ano passado, por causa da escola, vou deixar uma foto aqui, eu tava pesando 79 quilos. Eu fui fazer exame de biopedância e meu peso corporal, né, minha estrutura corporal tava equivalente a de uma pessoa de 38 anos, tipo, 10 anos mais velha. A academia tava sendo mais difícil de manter, né, porque eu chegava do trabalho exausta, e aí eu saía da escola, tinha cantina lá, eu comprava 3 pães de mel e devorava os 3 no carro. Chegava em casa, tomava banho, me enfiava na cama com um cobertor e ficava vendo vídeo até dormir, tipo, 7 horas da noite. E aí eu acordava no dia seguinte, 4h50 da manhã pra ir trabalhar. E aí, não tava indo pra academia, tava me alimentando muito mal, e aí eu decidi começar a fazer natação. Fazia uma vez por semana, só no final de semana, porque era o que eu conseguia.
Mas foi muito importante, sabe? Era um lugar que eu tinha pra canalizar minhas emoções e esquecer qualquer coisa, esquecer que eu sou namorada, que eu sou assistente de sala, que eu sou filha. Lá eu só era eu. E foi muito bom e isso continua nesse lugar pra mim. Então eu fico muito feliz de ter continuado a natação e de hoje saber nadar, né? Não sou tipo assim, a sereia, mas já aprendi. E eu acho o máximo. Natação também desenvolve muito as costas. Tipo, a minha barriga tá flácida, porque, né, não tô fazendo tanta academia quanto gostaria. Mas a natação, vou deixar uma foto aqui. Essas são as minhas costas agora. E se eu achar minha foto de fevereiro, tipo, de fevereiro pra maio, são quantos meses? Março, abril, maio, tipo, 3 meses. A diferença que deu só com natação. Ah, teve um pouquinho de academia, gente, mas bem pouco, assim, nem conta muito. E aí, gente, como eu acho que tá chegando meu aniversário, eu tô muito reflexiva essa semana, sabe? Acho que tá no encerramento de ciclo, e aí a gente começa a pensar tudo que foi o último ano. Sei lá, acho que olhar mais pra dentro, sabe? Eu li um livro esse mês que não tá aqui, mas vou deixar a capa, chama A Lista da Sorte. E foi um livro muito leve, assim, e que mexeu muito comigo nesse último mês, porque ele conta a história de uma menina que perdeu a mãe e tem só uma melhor amiga na cidade dela, que, tipo, é um interior, uma roça nos Estados Unidos. E essa melhor amiga dela vai viajar para o acampamento de verão e ela fica na cidade sozinha, sem ter o que fazer. O pai dela trabalha, ela tá em casa, entediada, e o pai resolve que eles vão se mudar daquela casa que eles moravam com a mãe, porque a casa tá muito grande pra eles ficarem sozinhos, então ele acha melhor se mudarem e pede pra ela tirar todas as coisas da mãe dela pra eles doarem. E aí, quando ela tá mexendo nesse armário, ela encontra uma lista que a mãe dela fez no verão, que foi o verão inesquecível dela, com 12 metas que ela tinha pra cumprir ao longo do verão. E aí, a menina decide fazer, se eu não me engano, o nome da personagem é Emily. Ela encontra essa lista e resolve transformar o verão dela no verão inesquecível, seguindo as mesmas coisas que a mãe fez. E aí, cumprindo essa lista, ela vê que ela se conhece, sabe? Que ela volta pra ela mesma. E não sei, esse livro me deu um gás de viver, de querer fazer uma lista da sorte também, e de, sabe, foi muito bom. Eu não li tantos livros esse ano, né? No começo do ano eu tava lendo muito, do ano passado eu tava lendo muito Colleen Hoover. Eu amei os livros dela, gosto muito. Todos que eu li até agora são maravilhosos, mas meu preferido é Verity. E aí agora eu retomei esse hábito de ler, né? Já que eu tô em casa, tô com mais tempo livre, é isso que eu tenho feito. Voltei, gente. Deu horário da sessão com a minha psicóloga, ela me ligou e eu precisei pausar o vídeo. Mas a gente já tá acabando. Das coisas da lista do meu último ano, uma coisa que foi muito legal também é que eu comecei a dirigir aqui em São Paulo. Eu aprendi a dirigir, assim, prática, né? Lá no meu intercâmbio nos Estados Unidos, mas eu não tinha carro aqui em São Paulo, então no ano passado Deus me abençoou, eu consegui comprar um carrinho simplesinho, de boa, só pra praticar. E aí, hoje em dia, eu dirijo aqui em São Paulo, tenho meus momentos de ansiedade no trânsito. Sim, especialmente se eu vou pra um lugar que eu não conheço, não tô ambientalizada, assim. Mas comecei, então fico muito feliz, né? Eu tava no carro esses dias e pensei, nossa, olha só, quem diria, né? Morria de medo e agora eu tô, tipo, já tá automático pra mim. Então, fiquei muito feliz, muito orgulhosa. Esse último ano, eu já trabalhei em 3 escolas. Uma que eu era assistente bilíngue, que foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa, foi ótimo pro meu inglês. Eu acho que eu pratiquei até mais inglês do que no intercâmbio, que a minha família era brasileira, né? Depois eu fui pra essa escola dos meus sonhos, que depois virou brevemente no começo do ano a escola dos meus pesadelos. Brincadeira. No final eu entendo, gente, sério. Fiquei chateada, né, de ter sido demitida, óbvio, porque parece que eu fui rejeitada. Mas, no final, eu entendo, sabe? Foi melhor. Eu tive esse tempo aí de começo de ano bem mais tranquilo. Coloquei minhas coisas em ordem, fiz a mudança daqui pra morar com o José. Tive tempo, né? Tô tendo tempo pra curtir a minha casinha, pra fazer as coisas. Então, assim, no final foi melhor. E agora nessa escola que eu tô com professora de inglês, que eu tenho, assim, eu tô tendo experiência, gente, de trabalhar com crianças do 1º ao 5º ano. E assim, na escola, sem ser professora especialista, eu ficava com uma turma só. Então agora eu tô com o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Tá sendo muito legal, as crianças são muito queridas. E esbarra numa frase que eu fiquei com um pouco de raiva no começo do ano, da professora que eu trabalhei, que ela falou assim que eu me tornaria professora com a experiência e o tempo. E na época eu fiquei com muita raiva, porque parecia que estava invalidando todas as experiências que eu tinha tido como professora até então, né? Tipo, eu não era professora o suficiente, eu me tornaria ainda, eu precisava de muita experiência. E por um ponto, eu acho que eu tenho o direito, sim, de ter ficado com raiva, porque de fato ela invalidou, né?
Mas por outro também abriu a minha mente que, assim, de fato, eu tô me construindo professora, né? Em cada experiência, e dessa vez como professora mesmo. Até então eu sempre trabalhei como assistente e agora eu tô como professora de inglês. Então eu penso atividade, eu tenho que lidar com isso, com o aluno entrar na minha sala no meio do ano e não ter um laudo, não ser alfabetizado e eu ter que pensar em atividade para dar para eles em outra língua. E tem sido legal, porque me irrita na hora, porque eu falo, meu Deus, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou resolver? Surto, fico desanimada e depois eu ressurjo, tipo, com gás de fazer dar certo. Então isso tem sido muito bom. De fato, eu estou me descobrindo professora. E também, essa professora que eu trabalhei, ela tinha muitos anos de experiência, né? Tipo, 30 a mais. E foi ótimo, assim. Hoje, sendo professora, eu me vejo usando várias coisas que eu aprendi com ela. Então, assim, ela foi uma vaca de me manchar pra coordenadora? Foi. Mas, tipo, o que eu aprendi com ela, com a maneira dela de dar aula, porque ela era uma excelente professora. Então, o que eu aprendi com ela, eu trouxe comigo pra colocar nas minhas práticas de professora e, de fato, eu tô me tornando, né? Eu tô me construindo. Mas não me tornando uma professora como se eu já não fosse, ignorando as outras experiências. Mas sim me construindo uma nova professora, né? Me construindo uma professora melhor. Gente, o que mais que teve esse ano? Os livros, a natação, aprender a dirigir, minha festa da Ana Castela. Ah, sim, e para encerrar o vídeo, deixa eu arrumar meu cabelo, né? Porque às vezes eu vou ver só no final do vídeo que meu cabelo tava horroroso. Deixa eu dar um tchan. E eu acho que uma coisa que eu tô muito animada e eu espero que isso reverbere pro próximo ciclo, que é essa questão do autoconhecimento, de respeitar limite, de construir limites, de entender aquilo que funciona ou não funciona pra mim e bancar isso. Então, isso tá sendo muito bom, sabe? Esse livro, A Lista da Sorte, ele falou assim comigo de tantas maneiras enquanto eu lia ele. Eu revisitei meu intercâmbio, eu revisitei, enfim, de uma amizade importante pra mim e eu revisitei a chance de fazer o novo, né? De viver experiências novas pra se descobrir. E isso tá muito latente em mim. Eu espero que isso perdure, né? Depois do meu aniversário, nesse começo de ciclo, que esse encerramento tenha sido pra perceber isso e que esse início seja pra pôr em prática. Ah, também formei a minha turminha de Crisma, gente. Pra quem não sabe, agora você tá sabendo, eu também fui professora de Crisma na igreja. E aí eu formei a minha primeira turminha, super legal, e agora a gente tá continuando com um grupo de jovens. E inclusive eu tenho que montar o nosso encontro de hoje. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de me conhecer mais um pouquinho, de acompanhar um pouco como é que foi esse meu último ano, né? Que eu não postei tanto no YouTube. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de inscrever no canal, gente. Se inscrever no canal. Quero chegar a 2.000. Vambora. Vambora, time! Mês passado eu ganhei 300 e pouquinhos inscritos. E não era nem meu aniversário, né, gente? Poxa, esse mês podiam me ajudar, né? Me dar de presente aí. Quem sabe? 2.000 inscritos. Tá bom? Então fiquem com Deus. Um beijo. E até o próximo vídeo.